Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em João, no capítulo 10 e versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. O que isso quer dizer para nós? Aqui fala sobre as ovelhas, que as ovelhas somos nós, no caso, cristãos que se converteram, que fazem a vontade do Senhor. Então, se vocês ouvem a voz de Deus, você irá obedecer o Senhor e irá seguir Jesus. Então, aquelas que não ouvem a voz do Senhor, ela vai viver em pecado, ela vai viver em desobediência. E aqui já deixa claro quais são as ovelhas verdadeiras do Senhor. Então, se vocês hoje é uma ovelha de Deus, você vai seguir o caminho do Senhor, você vai andar no caminho da santidade, no caminho na porta estreita, e não no caminho do mal, né? Porque Jesus fala que ele as conhece, as ovelhas, entendeu? Por isso que lá no final dos tempos, né, quando Jesus voltar, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu nos conheço. Vai dizer para várias pessoas que acham que segue Jesus, mas na verdade não segue. Em si segue o pecado, segue o inimigo. Então nós temos que perceber que as ovelhas do Senhor ouvem a voz de Deus. Elas ouvem, se ouve a voz de Deus é porque obedece. Porque está ouvindo é porque está em santidade. Se você está ouvindo a voz de Deus é porque você está em santidade. Porque só ouve a voz de Deus aquelas pessoas que estão em santidade, que tem uma comunhão muito íntima com o Senhor, que sempre buscam o Senhor, que sempre tem todos os dias a comunhão de manhã. A leitura da palavra, a oração, a adoração. Então Deus a conhece. Deus ela conhece porque ela conversa com o Senhor. Ela tem o prazer de viver em comunhão com Deus. E sim, longe do pecado. Então, e elas me seguem. Se vocês são cristãos, vocês vão seguir Jesus. Vocês vão seguir a orientação e a obediência que Deus mandar. O que a gente deve fazer. Muitos aqui, muitos sabem que existe falsas ovelhas, né? Disfarçadas de quê? De lobo. Então nós temos que vigiar. Porque as ovelhas disfarçadas de lobo pode corromper aquelas que são ovelhas verdadeiras. Pode levar essas ovelhas verdadeiras, as ovelhas que Deus conhece, para o caminho errado. Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque é claro que a gente não vai saber que aquela pessoa é uma ovelha falsa, né? Porque ela pode estar fingindo ali, atuando muito bem. Mas Deus, ele vai nos revelar. Por isso que a gente deve andar todos os dias com Deus, né? Tem como eu com o Senhor todos os dias, porque Deus, ele nos revela no secreto. Ele sempre nos revela quando a gente quer fazer, quando alguém quer fazer o nosso mal, quando alguém tá ali de má fé, agindo na igreja, ou até mesmo contra o próximo. Então a gente deve ter, uma das coisas que a gente tem que fazer para ouvir a voz do Senhor é ter comunhão com o Senhor todos os dias, para que Deus, ele venha nos orientar e nos ajudar também, porque Deus, ele nos ajuda em qualquer momento. Só basta a gente ter comunhão com Deus, porque Deus, ele sempre quer nos ajudar. Quando a gente desobedece ao Senhor, é porque a gente não quer a ajuda de Deus, é porque a gente não quer que Deus nos ajude a ser uma pessoa melhor nesse mundo e vencer as tentações que o inimigo coloca no nosso caminho. Então, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, é lendo a palavra, é orando, é adorando e é continuando no caminho do Senhor e pregando sobre o amor dele, para que muitos venham a conhecer esse amor e venham a conhecer esse Deus. Se você hoje está afastado do Senhor, é porque você está deixando de ouvir a voz do Senhor. Mas hoje Deus, ele te convida, ele faz o convite a você através de mim, para que você venha voltar para os braços dele, para que você venha ter uma comunhão com ele novamente. Eu sei que você sente saudade daquela comunhão, daquela oração, daquela vida de santidade que você tinha antes, quando você acordava de manhã, orava, buscava o Senhor, adorava e sempre colocava o Senhor como prioridade no seu dia a dia. Então Deus, ele quer esse momento de volta. Deus, ele quer essa vida que você tinha com ele de volta. Deus quer que você tenha uma vida de paz na presença dele, porque é só ele que pode nos dar essa paz. E Deus, ele te convida hoje, não deixe essa oportunidade passar, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E somente Deus sabe. Então, morrendo amanhã, a gente vai morrer com Cristo. Então, volte para Jesus hoje e aceita ele como seu único salvador, porque ele quer que você se torne a ovelha dele. Ele quer que você se torne a filha dele. Então, Deus, ele te ama e ele quer que você volte para os braços dele quanto antes. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela proteção, pela misericórdia que todos os dias o Senhor nos dá. A partir do momento que a gente, ao se levantar da cama e nos alimentar muito bem, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão vendo essa oração nesse momento. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um daqueles que estão afastados ou até mesmo estão pensando em desistir da caminhada cristã. E com o Espírito Santo venha abençoá-lo poderosamente e que o Senhor possa dar a cada um deles a paz que excede todo entendimento. E que a gente venha ter uma semana abençoada na tua presença,
Abençoa a nossa vida, expulsa todo tipo de energia negativa da nossa vida, da nossa área financeira, da nossa área sentimental, da nossa área familiar e nossa área amorosa. Que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, que a gente venha continuar buscando o Senhor todos os dias. Perdoa o nosso pecado, nos conduz para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Amém.